Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Líderes de Sucesso, podcast produzido aqui pela nossa Fórmula Digital. E é claro que a gente já deixa aquele pedido de todo episódio para você se inscrever, deixar o like e comentar o vídeo do nosso canal e, claro, apertar o sininho para as nossas notificações. E no nosso episódio, no nosso bate-papo de hoje, a gente recebe ela, uma mulher extraordinária. Ela é empresária há mais de 22 anos. Ela é palestrante, treinadora, escritora e diretora do Instituto O Poder da Oratória. Foi presidente da Associação Comercial, a ACIAL, na gestão de 2022 e 2023. E é diretora da rede de supermercados Baita Super, com 10 filiais e mais de 500 colaboradores. Nascida em uma família humilde no interior do Paraná, Miriam realizou o sonho de morar na capital e de se tornar uma líder inspiradora. Hoje, à frente de mais de 10 CNPJs, não é um ou dois não, gente, são 10 CNPJs. Ela coleciona experiências em palcos nacionais e internacionais, de Londres a Nova York. Com formação internacional na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, MBA em Gestão de Pessoas, pós em Linguagens e graduação em Letras e também em Gestão Comercial, Miriam é a criadora do método CTP, que já transformou dezenas de vidas por meio da comunicação. Seja muito bem-vinda ao Líder de Sucesso, Miriam Prediger. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. Como é bom a gente ouvir um pouco da nossa história, lendo por outra pessoa, ouvir por outra pessoa falando, muito bom. Passou um filme aqui na minha cabeça. Mas Líderes de Sucesso é um programa que eu sempre acompanho. Legal. E que muitas pessoas que me inspiram estão aqui. Então hoje para mim é uma honra poder estar sentada aqui nessa cadeira. Imagina, Miriam, a honra é toda nossa de te receber. A Miriam é super querida, né? Vocês agora com poucos segundos já viram quanto que ela é querida. E também, porque é além da oratória, né, Miriam? É muita questão também da vibe, da energia que a gente tem própria, não é? Com certeza, é energia. Comunicação é energia. Eu utilizo muito a palavra entusiasmo, que é energia com fazer o que tem que ser feito. Muitas pessoas pensam que oratória a gente está falando do trava-línguas, e é muito além, porque é a forma como as outras pessoas te enxergam. É verdade. É verdade. E Miriam, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Como é que foi crescer em uma família humilde no interior do Paraná, né? Foi desde essa época que tu já teve essa questão de, da comunicação, de se comunicar bem. Então, teus pais, teus familiares já tinham isso no sangue, na veia? Bem pelo contrário. É. Porque na minha infância, a mentalidade da minha família, da onde eu convivi, era uma mentalidade bem escassa. Onde que a gente fica muito mais naquela cadeira do vitimismo. Então, eu fui preparada para ser uma pessoa dentro de casa, para ser uma funcionária. Essa é a mentalidade que eu aprendi. Eu nunca me permitia sonhar grande, de andar de avião, por exemplo, e conhecer um outro país. Era algo assim que na minha infância não passava na minha cabeça, era muito distante. Mas eu tinha vontade de sair do interior. Eu não gostava daquela realidade do interior, então meu desejo sempre foi morar num lugar onde que tinha várias pessoas. E aí foi que eu consegui chegar em Alvorada em busca de trabalho. Que lá no interior, na minha cidade em especial, onde eu morava, que é Santa Helena, no Paraná, fica na região oeste, próxima a Foz do Iguaçu, Cascavel, é uma região ou principal fontes de renda, ou você é agricultor, que era o que meus pais eram, ou você é funcionário público. Então, não tem muitas outras opções. E eu entendia que se eu morasse num lugar onde tivesse mais pessoas, eu teria mais oportunidades. E foi assim que eu acabei dentro do supermercado. Mas aí como é que foi te chegar em Porto Alegre, né, aos 22 anos, recém-formada, com um sonho e um diploma na mão, e aí, como é que foi pra ti, assim, isso? Tu já tinha ideia de ser empresária? Não? Tu começou nessa rede de supermercado, tu foi crescendo até montar o teu? Como é que foi isso? Eu vim pra cá porque eu casei. Tá. E o meu namorado, na época, que também era de lá, ele conhecia pessoas que moravam em Alvorada e que trabalhavam em restaurante e supermercado. E aí, nesse contato, a gente casou e a gente veio de carona. Bem assim, aquela história da mochilinha nas costas, é bem a nossa história, porque a gente juntou tudo que a gente tinha, que eram as nossas roupas, viemos de carona e a gente veio para trabalhar num supermercado. Só que nesse supermercado, quando a gente veio, a gente conseguiu entrar como sócios. Então, a gente tinha 20% da sociedade, só trabalhavam os donos, eram 6 sócios, e nós 6, a gente administrava e
a gente trabalhava, né? Porque a gente não sabia administrar na época, mas a gente fazia o melhor que nós tínhamos, que era atender o cliente, que era fazer as compras, abastecer mercadoria, deixar tudo limpo. E assim a gente foi aprendendo. E ali dentro daquele supermercado que foi a nossa escola, a gente foi aprendendo como administrar e foi gerando esse desejo de quero crescer, quero mais, posso ir além. E aí buscando informações. E ao longo, eu vou avançar um pouco aqui, mas ao longo dessa trajetória foi que eu fui identificando o que dava certo e o que não dava certo. A forma como eu me apresentava, a forma como eu me comunicava, quais os resultados que eu tinha. E foi por isso que hoje eu sou treinadora, palestrante, escritora. Foi porque eu entendi que existe um modelo, um padrão. É um padrão mental, mas é um padrão também de comportamento. E quando a gente replica esse modelo, essa forma de agir, essa forma de pensar, o resultado também replica. Então, se o teu resultado foi positivo e você replicar aquele mesmo modelo, tu vai ter resultado positivo no que tu for fazer. 80% de chances de você ter um resultado satisfatório. E Miriam, assim, para o público de casa entender também, às vezes tem muitos espectadores nossos, às vezes, que se inspiram, né, em quem vem aqui no Líderes. O que tu diria para a pessoa que está começando, vamos supor, num mercadinho de bairro, ou mesmo num negócio pequeno? Não, mas eu quero crescer, eu tô com essa vontade. Quais são os primeiros passos e as dicas que tu dá para esse público, para o pessoal de casa? Primeiro, acredita em você. Todos grandes empresários, quando você ouvir eles têm uma história onde que eles não começaram, como eles estão hoje. Então, se hoje você tem desafios, tem dificuldades no teu caminho, saiba que isso faz parte, são os degraus que a gente precisa subir para que a gente se fortaleça, para que a gente adquira experiência e também o reconhecimento e o sucesso. São degraus. Eu estou há 22 anos, mas os 10 primeiros anos foram aqueles 10 anos de muito suor, de muitos desafios. E eles foram necessários. Inclusive, quando eu penso assim, o que eu mudaria da minha trajetória? Eu não mudaria nada. E foram muitos desafios. Mas porque cada desafio me fortaleceu para estar hoje aqui, podendo talvez inspirar, talvez ajudar quem está chegando, ou de alguma forma também projetando um futuro onde que eu sonho, almejo algo maior ainda para a minha vida, para a minha realização profissional, para os meus negócios. Então, acredite em você. O segredo está em trabalhar, fazer a ação e uma mentalidade de responsabilidade. Porque só quando a gente assume responsabilidade, quando você agarra e diz assim, ó, tá comigo, eu vou fazer e eu vou fazer dar certo. As pessoas que estão na tua volta acreditam em você e elas seguem junto contigo. E sem pessoas a gente não cresce. Sem pessoas a gente não vai para lugar nenhum. Então, primeiro começa em você, de você acreditar no que você quer, no teu potencial, desenvolvendo a tua confiança. E as pessoas, eu falo que é quase uma osmose. Quem está do teu lado sente isso. E aí vai contigo, compra essa ideia contigo. E Miriam, assim, tu falou em desafios, né? E realmente acredito que durante esses 22 anos deve ter muita história de desafios. Mas quais foram os maiores, assim, que tu sentiu e tu chegou perto de desistir, mas tu falou, não, para aí. Se eu desistir, eu tenho um sonho maior em mente. Então eu não posso desistir disso. Quais foram os maiores desafios que tu pode elencar, assim, pra gente? Vontade de desistir, isso passa na cabeça, assim, ó, não foi no início, nem no meio, é permanente. Chega um dia, eu penso assim, ó, mais ou menos uma vez por mês vem um pensamento assim, vale a pena? E aí a gente tem que ter aquele foco maior, aquele objetivo maior em mente, a clareza daquele objetivo maior, e tu pensa, não tem mais como desistir. Agora é só ir, eu tenho que ir. É muito assim, é você, dentro de você, naquele diálogo interno, aquela tua comunicação interna, dizendo, não, continua, vai lá. Tá cansada hoje? Começa a trabalhar, começa a fazer, que vai passar o cansaço, vai passar a preguiça. E vai, e segue. Isso é constante. Agora, os principais desafios e os que eu costumo contar como superação, que quando eu olho hoje para essa trajetória minha, eu vejo esses momentos, eu vou revivendo esses momentos que eu passei e eu penso assim, nossa, que coragem, se fosse hoje, será que eu teria a mesma coragem? Eu tenho muita história com colchão,
Quando eu tinha 18 anos, eu saí da casa dos meus pais e eu fui morar na casa de uma tia para estudar, para poder estudar. Porque quando eu falo interior, é muito interior mesmo. É um lugar onde que para você estudar, tu tinha que caminhar muito. Nossa. Era estrada de chão, dificuldade, não passava ônibus. Então, assim, era bem interior. Para eu fazer faculdade, eu precisei sair de lá e morar com uma tia. E essa minha tia, ela estava separada, ela tinha 2 filhos e ela morava de aluguel. Só para ter uma ideia de como era, assim, a pessoa que me acolheu. Então, eu levei um colchãozinho bem fino, que dava, assim, uns 5, 6 centímetros. E aí, eu dormia na lavanderia. Então, naquele momento da minha trajetória, e, gente, eu conto essa história sempre, mas eu sempre me emociono das minhas próprias histórias, porque é aquilo de você realmente olhar para frente, não olhar para o que tu está vivendo hoje. Então, aquilo não me impedia de estar dormindo desconfortável, de estar ali, às vezes, se sentindo também que estava atrapalhando, porque a minha tia já tinha dificuldades para manter a família dela, mas ainda ela mantinha mais eu, porque ela me ajudava financeiramente. Ela não me ajudava com dinheiro, mas eu comia da comida dela, eu usava da água, da luz dela. E aquele espaço que ela cedeu para mim era bastante para ela e para mim era importante. Porque ali que começou também eu me desenvolver, eu poder conhecer outras pessoas. Aí eu saí daquele mundo onde que eu vivia, eu entendia que ali era um passo importante porque eu desejava no futuro. E aí depois, quando eu vim para Alvorada, cheguei aqui no Rio Grande do Sul, foi outra história com o colchão, porque nós viemos com as roupas e eu trouxe alguns livros. Eu lembro que os livros ainda eram meu patrimônio. Então, assim, eram algumas roupas que eu trouxe, alguns presentes que a gente ganhou, porque a gente casou lá, então a gente ganhou alguns presentes de casamento, e os livros que eram o meu material, que era tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha eram os livros da faculdade, então esses eu trouxe junto, e guardo até hoje. Não leio mais, mas guardo até hoje. Não leio mais aquele tipo de livros, né? Leio hoje, leio outros. E aí nós chegamos, a gente não tinha onde dormir, a gente não tinha casa, a gente não tinha geladeira, mesa. E aí nós compramos um colchão. E eu fui na Redilar, e hoje a pessoa que me atendeu na época, ela é minha amiga até hoje, na época ela era filha do dono, hoje ela é a proprietária da Redilar de Alvorada, e eu cheguei e pedi um colchão, porque a gente tem que ter o básico, para nos dormir bem tem que ter, né? Sim. O básico para mim era ter o colchão para dormir. E aí eu perguntei para ela, pedi do colchão, quanto era o colchão, e ela me pediu o tamanho da cama, que é algo básico de uma vendedora, ela tem que saber o tamanho da cama para saber qual o colchão que vai te oferecer. Mas eu não queria comprar cama e eu não queria dizer que eu não tinha cama. E aí eu disse para ela, a cama é normal, tamanho normal. E ela, então é 1,60 por eu, essa mesmo. E aí eu levei o colchão, a gente ficou no primeiro ano também dormindo no chão, num canto do depósito. Então era um lugar onde a gente usava para largar as mercadorias, era lá o nosso espaço. E aquela mesma história dos 18 anos na casa da minha tia se repetiu quando eu comecei o negócio. Então também era aquele colchão no chão, que aí durante o dia você levantava para ter mais espaço. E foi assim que a gente começou aqui, o primeiro ano. Eu coloquei uma corda de varal, que a gente vendia varal no supermercado, então eu coloquei um varal de um lado do outro, em cima ali do colchão, e eu estendi minhas roupas, para ficar as roupas... secando. Não, para que elas não ficassem amassadas. Então, em vez de ter o armário, eu tinha as roupas todas no varal, que era para deixá-las esticadas para outro dia para usar. Não era muito, então era fácil de se resolver. E aí, depois daquele primeiro ano, a gente já começou a se organizar, e aí a gente já tinha a cama, já tínhamos o nosso armário para guardar roupas, e as coisas a partir dali sempre foram melhorando. Sabe que, enquanto a Miriam falou e a Miriam se emocionou, e eu também me emocionei. Não por mim, mas pelos meus pais, porque os meus pais tiveram uma história muito parecida em relação a isso, né? Meu pai chegou a morar na rua quando era jovem, quando veio pra cá, e ele teve uma trajetória, e assim como tu teve essa trajetória de batalhar, de lutar por aquilo que ele queria, ele e a minha mãe tiveram isso também. Então eu acho uma história linda, assim, de superação, de tudo, né? Porque às vezes, quando a gente ganha, às vezes, as coisas muito fácil, a gente não valoriza.
Mas quando tem uma trajetória como a tua, como a deles, a gente acredito que vocês devem olhar pra trás e falar assim, ó, pô, cara, a minha história dá orgulho de mim mesmo, o quanto que eu lutei, né? Muitas pessoas, elas enxergam a gente como nós estamos hoje. Exato. Porque nessa época ninguém me enxergava. Ninguém sabia quem era a Miriam. Não ia ter um convite de um podcast. Porque eu estava lá no começo. E talvez quem nos acompanha aqui também se identifica com isso. Exato. Porque tem que ter esse começo. Tudo tem esse começo. E nada é fácil. As coisas não vêm de mão beijada. Elas são conquistadas. Mas é com esforço. E aí, quando você vai nessa tua trajetória, você olha essas tuas histórias de superação, tu entende que aquele mesmo modelo de coragem, aquele modelo de trabalho, aquela forma como você desenvolveu, se hoje tu aplicar onde você está, com o que você tem, vai funcionar. Só que se você tem mais recurso hoje para investir, o resultado vai ser mais acelerado. Mas o modelo padrão de responsabilidade, dedicação, de esforço, de olhar para frente, de olhar onde que você quer chegar e não para o que você tem hoje. Hoje é só um passo, hoje é parte da trajetória. E o que tu tem para aquele momento, às vezes é o que tu precisa. Porque aquele colchão era o que eu precisava naquele momento, era o meu gás. Era a tua necessidade. Era a minha necessidade. E eu sabia que logo ali na frente eu ia ter a cama, eu ia ter um colchão melhor. E isso que importava. Às vezes as pessoas, né, a gente próprio tem muito isso, a gente quer, eu quero tudo rápido, que aconteça rápido, né, e não, é o que a gente falou, é um processo, vai acontecendo aos poucos, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo durante esse processo também, né, Miriam? E Miriam, como é que tu descobriu esse amor pela liderança? Foi enquanto tu estava ali organizando a parte do mercado? Quando foi que deu aquele momento eureka, vamos dizer assim? Eu falo que tem líderes que eles já nascem líderes. Então, na escola, já é o líder de turma, com a galerinha, já é o líder que quer comandar a brincadeira. E eu me identifico um pouco nisso, porque por mais que eu não tinha essa inspiração dentro de casa, dos meus pais, pelo contrário, eu ouvia muito do meu pai, não gosto de mulher metida. Frases que... Machistas. Às vezes, e frases que me faziam com que eu quisesse me policiar ou me comunicar menos. Mas mesmo assim eu gostava de ser a líder, de decidir a brincadeira, de ser a líder de turma. Então, assim, do campeonato, do vôlei, eu gostava de jogar vôlei, eu queria ser como é que se chama o líder do vôlei? Não, o capitão? O capitão, eu queria ser a capitã. Eu queria ser a capitã do time. Então, eu sempre tive muito isso, mas de forma, claro, mais tímida, mais insegura. Do teu jeito. Do meu jeito, mas eu gostava desse desafio de estar ali liderando. E aí, quando eu fui para frente dos negócios, a equipe, ela te empurra, porque ela olha para ti e espera a tua decisão. E aí você tem que ser o tomador de decisão, independente se tu tem certeza ou não. E normalmente tu não tem certeza. Normalmente tu vai, é pelo meu feeling, pela minha coragem. Vamos lá, vamos por aqui. Eu não quero nem saber o outro caminho, porque é por esse aqui que eu vou. Então, eu não sei se o outro vai ser melhor, porque eu vou acreditar nesse. E aí, isso vai te impulsionando. E quando você é líder e você toma decisões, é estimulante. E aí, os líderes de sucesso que nos acompanham aqui vão entender o que eu tô falando. Porque quando você é tomador de decisão, isso te estimula, tu quer mais. Então, vai de forma natural acontecendo de eu quero mais isso aqui. E aí, venha também tanto a tua adrenalina como a dopamina desses momentos de tomada de decisão e de liderança. E é claro que você precisa buscar informações. Eu fiz muitos cursos, eu não paro de estudar, isso é algo constante na minha vida, eu me alimento. Hoje tem o acesso a podcast, hoje a gente tem muito mais acesso, então dentro de casa, de informação, mas assim, eu fui palestra, eventos, eu sou aquela pessoa que estou sempre presente. Pilhada, né? Pilhada. Tem que ser. E tem que ser mesmo. Tem que ser. Miriam, assim, tu dirige aí mais de 10 CNPJs, né? Como é que é gerenciar tantos negócios ao mesmo tempo, assim? Não tem uma hora que chega assim, meu Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais, vou tocar para outra pessoa, né? É muito... Imagina 10 Como é que é isso pra ti? Como é que tu, assim, te administra no teu dia a dia, né?
Quando você é empresário, você não tem a opção de parar. Se você tem equipe, tu tem pessoas que trabalham contigo, eu falo assim, você já não trabalha mais só para ti. Tu tem uma comunidade, tu tem uma responsabilidade com outras famílias. Sim. Então, assim, tu é dono do teu negócio, tu é dono do teu CNPJ e você tem equipe, tu não trabalha mais para ti, tu trabalha para tua equipe. Então, tu não tem mais o direito de querer parar, só de ir para frente, porque essa equipe quer crescer, essa equipe quer aumento de salário, então tu tem que fazer teu negócio bombar mais. E tem que sustentar a sua família, né? Cada um, né? Exatamente, tu é responsável também. Bom, isso é uma das coisas que me motiva a dizer, só tenho que ir para frente, não dá para parar, não tem como parar. Mas, claro, tem que ter disciplina. E aí eu trago muito uma frase de Dale Carnegie, que eu aprendi com Dale Carnegie, do entusiasmo, é colocar vida, entusiasmo no que tu faz, colocar energia, amor, paixão naquilo que tu faz e colocar disciplina. O dia que tu não tá afim, é igual ir pra academia, não tá vindo ir pra academia, levanta e vai lá. Exato. Nem que tu acorda lá dentro, já tá lá dentro. Eu tenho certeza que quando você sair, tu não vai se arrepender. E é isso no nosso dia a dia, coloca na agenda e não cancela essa agenda, vai lá e faz. Rotina, né? Rotina, vai lá e faz. Por ordem de prioridades. E aí a forma como eu me organizo também. Que, inclusive, esses dias, o Maurício, que é aqui da Fórmula Digital, eu conversava com o Maurício sobre isso. Que a gente precisa entender como priorizar o nosso dia. Porque a gente vai ter muitos convites, tem muitas pessoas que querem usar também o teu tempo. Então, prioriza sempre focando no teu resultado. E aí eu falo resultado financeiro mesmo. Sim. Porque todo negócio, toda vida e o reconhecimento também é aqui no financeiro. O retorno. Então, assim, ó, primeiro da tua agenda é o que vai te gerar mais resultado financeiro. E segundo, é o que é necessário para o teu negócio. Por exemplo, dar um feedback para um colaborador. Não vai me dar um dinheiro de imediato, mas ele é necessário para o meu negócio funcionar. Então, ele está ali na minha escala de segundo, no segunda prioridade do dia. E terceiro, aí é o que você quer buscar ou o que as outras pessoas querem do teu tempo. Então, assim, tem um amigo que quer ir tomar um chimarrão, falar de negócios. Ele vai estar lá na terceira escala. Viu, meus amigos? Por isso que a gente não pode ter muitos amigos, que amigos, a gente tem que investir tempo em amigos. Inclusive assim, gente, pra gente trazer a Miriam aqui, a gente ficou conversando quanto tempo, né, Miriam? Estamos desde o ano passado treinando. Desde o ano passado. Então, assim, realmente é uma rotina atribulada, né, Miriam? E que, claro, todo mundo, os teus amigos, parentes, familiares, tem que entender, né, que é muita responsabilidade, né? Exatamente, e é uma responsabilidade onde que não depende só de mim. Exato. Tem outras pessoas, então se eu falho, tem muita gente que vai acabar sendo prejudicado junto com isso. Então precisa ter esse olhar, e aí você que está sempre com a tua agenda cheia, eu falei que a gente ia ter estratégias aqui, essa é uma estratégia. Olha para a tua agenda e vê se tuas prioridades, elas estão realmente sendo colocadas como prioridades. Porque senão a gente consome o nosso dia fazendo aquilo que a gente gosta. Nossa, eu adoro dormir até mais tarde, eu adoro. Tem gente que adora treinar, que pode treinar 4 horas no dia, não é meu caso. Eu vou na força da disciplina. Mas é assim, não é só o que a gente gosta, Não. É o que tem que ser feito. E esse tem que ser feito quando você faz, tu passa a gostar daquilo também. Porque a gente gosta do que a gente sabe fazer. Só que a gente só aprende a fazer depois que a gente faz. Tem uma frase do Renato Russo em uma das músicas dele que fala assim: disciplina é liberdade. Que é ter compaixão, é ter fortaleza. Ter bondade é ter coragem. E é verdade. Nossa, muito verdade, muito. Então é isso, não adianta. A gente já foi adolescente, né? Então, e quando às vezes a gente é adolescente, a gente não tem tanta disciplina e a gente se sente perdido. E quando a gente fica adulto, vira adulto, a gente começa a se disciplinar, a entrar mesmo para a vida adulta e aí começa tudo mudar, tudo se encaixar, né? Então, acredito isso que seja para qualquer coisa na vida, né, Miriam? E esse mesmo modelo que a gente tem de criança é o que reflete na nossa vida adulta. Verdade. E equipe. Para quem tem equipe, tem time, equipe gosta de ter responsabilidades e atividades. Por mais que conscientemente, às vezes ele pensa assim, aquele ambiente onde que eu fico mais de bobeira é melhor de trabalhar. Não.
Não é. Quanto mais ocupado ele estiver, quanto mais responsabilidade ele tem, mais motivado e melhor ele trabalha. Mais comprometido com aquele negócio. Exatamente. E Miriam, como é que a comunicação se tornou para ti a principal ferramenta de transformação? Comunicação é a principal ferramenta para levar você para os teus resultados. E 85%, e esse é um dado que não é meu, isso é estatística, 85% dos nossos resultados, inclusive os financeiros, eles estão diretamente ligados à forma como a gente se posiciona, como a gente se comunica. E quando eu entendi isso, eu olhei também para a minha trajetória, e nessa trajetória, que é a tecnologia do óbvio, eu olhei para a minha trajetória e eu entendi que quando eu me posicionava diferente, quando eu me comunicava diferente, quando eu investia na minha comunicação, eu pensava como me comunicar e eu fazia da melhor forma, eu tinha um resultado diferente do que ir lá e fazer de qualquer jeito. E aí foi que eu comecei a estudar. É por isso que eu cheguei em oratória, que oratória é só uma técnica dentro da comunicação. Mas o que está por trás desta oratória, desta comunicação e o que ela gera de resultado, reconhecimento. Tu quer ser reconhecido no que tu faz, melhora a tua comunicação, tu vai ver como esse reconhecimento chega. Então, tudo está ligado à comunicação. E aí, eu entendi, bom, é aqui que eu preciso olhar. É nesse lugar, é nesta habilidade, nessa skill que eu preciso, essa skill que eu preciso desenvolver, essa habilidade que eu tenho que melhorar. E eu melhorando ela, automaticamente eu vou melhorar tudo que eu faço. Exatamente. Bom, daqui a pouco, a gente vai dar agora uma pausa, a gente vai ver um institucional muito legal aqui da nossa Fórmula Digital, e no segundo bloco a gente vai falar com a Miriam sobre a questão da comunicação, como você pode se comunicar melhor no seu negócio e também saber o método CTP, como é que ele funciona e ainda mais. A gente vai pegar um assunto meio polêmico, mas que está gerando burburinho nas redes sociais há muito tempo, que é sobre a queda no número de pessoas que têm interesse em entrar para trabalhar em redes de supermercado. Por que está acontecendo isso? Como é que é esse fenômeno, né? E como é que, claro, na empresa dela, o Baita Super, como é que está administrando essa questão com os colaboradores? A gente volta já já. Guarda aí. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, então, estamos de volta aqui no Líder de Sucesso com Miriam Prediger recebendo hoje essa mulher maravilhosa e extraordinária. Miriam, no bloco anterior, a gente tinha falado sobre a questão do método CTP, também sobre supermercados. Vamos começar pelo método, né? Como é que funciona o método CTP? CTP são as siglas que eu uso para dizer qual que é esse método, qual que é o passo a passo, essa fórmula mágica, para que tu tenha mais resultado com a tua comunicação. Então, o C, ele é de consciência. Tá. Porque aquele medo que você talvez possa ter tem pessoas que têm medo de andar de avião, medo de abrir um negócio, medo de, numa entrevista, de se posicionar, de falar o que você realmente quer, é o mesmo medo para falar em público, é o mesmo medo para estar aqui no podcast. Por quê? Porque lá dentro de você tem inseguranças. Então, tá ligado na tua consciência, na tua autoestima, na tua autoconfiança, que é o que a gente desenvolve lá na nossa infância e reflete na nossa vida adulta. Então, começa por consciência, de você trazer para o racional, de você entender esses teus pensamentos sabotadores, mas trazendo para o racional. Segunda etapa é a técnica. Porque quando você sabe como que é teu posicionamento que vai dar um melhor resultado, por exemplo, eu entrar num lugar, eu chegar num ambiente, e quando eu abrir a porta, eu já olhar
na altura dos olhos das pessoas e não olhar para o chão, eu já colocar um sorriso no meu rosto e uma postura mais ereta, eu vou transmitir para as pessoas que eu sou uma pessoa de autoridade. E confiança, né? Confiança, elas vão olhar para mim e elas vão me enxergar como uma pessoa que gera autoridade e que tem segurança e confiança. Mas se nesse mesmo ambiente eu entrar olhando para o chão, de cara fechada, com os ombros mais fechados, porque quando eu estou com vergonha, o que é a tendência? Quando a pessoa está insegura, é a tendência ela fechar mais os ombros, ela se encolher, porque eu quero sumir. E isso é um reflexo natural. Tu nem percebe que tu age assim. Então, aí já vai olhar para essa pessoa, não vai dar credibilidade para essa pessoa que está entrando, independente do conhecimento dela. Pode ser o profissional que se formou numa universidade de Harvard, mas se ele transmite na apresentação dele uma insegurança, é a forma como as pessoas vão ter, a percepção que as pessoas vão ter dele. Vai prejudicar. Exato, por isso que a técnica, ela auxilia. Porque se eu sei que eu preciso entrar olhando na altura dos olhos das pessoas, então mesmo que essa insegurança esteja dentro de mim, eu vou usar como técnica, como uma habilidade. E ela vai te trazer segurança e confiança para você ir para um palco, pegar um microfone, falar em público, gravar um vídeo. E por último, a prática, porque não existe resultado sem ação. Sim, então, assim, não adianta tu ter uma mentalidade, minha mentalidade é próspera, porque eu leio Dale Carnegie, Napoleão Hill, porque eu coloco tudo em prática, porque eu estudo, mas se eu não coloco em prática, não vai ter resultado nenhum. Já era. Silvio Santos já dizia, 90% de execução, de inspiração e 10% de transpiração. Vamos de novo. 90% de inspiração e 10% de transpiração. É o contrário. 10% de inspiração e 90% de transpiração. É isso aí. Então, transpire 90% do tempo, porque teu resultado vai ser maior. Exato. Não adianta ser dono de grandes ideias, mas não ter a prática. E o Silvio tinha isso propriamente, que uma vez perguntaram para ele, mas como é que tu encara um público, trabalha, vamos supor, o domingo inteiro, apresentando vários programas? Ele falou, não, mas assim, o grande problema das pessoas que querem comunicar e não conseguem é que elas encaram o público como se fosse um leão, como se fosse um desafio. E não, se tu encara o público como um aliado, como um amigo, como alguém próximo, e tu não entra com aquela insegurança, pode ver, ele entrava no palco com alegria, sorrindo, e que nem com essa postura que tu falou, né? Mas não uma coisa que dá arrogância, não. Ele entrava com a simpatia, né, dele, que era natural. Então, acho que tudo isso contribui justamente, né? Não colocar barreira. Não coloca barreira. E ele é um modelo de comunicador autêntico. Exato. Porque ele trazia a autenticidade dele, ele levava como um bate-papo. Uhum. E esse é o segredo. Porque o que conecta com as pessoas é quando você leva como um bate-papo. Natural. Natural, não aquela formalidade. Quantos discursos que a gente assiste e a gente diz assim, nossa, falou bonito, mas eu não lembro de nada do que ele falou. Bem isso. Não conectou. É bem isso. Exatamente. Exato. E Miriam, a pessoa partindo de base, né, do teu método, né, do CTP. Depois disso, o que que tu diria para ela para continuar fazendo a longo prazo? Porque, claro, é que nem andar de bicicleta. A gente anda uma vez, né? Já aprende e vai pelo resto da vida. Mas se esquece, para de fazer, né? No dia a dia, como exercitar a comunicação? Eu falo que a gente tem que treinar dentro de casa. Uhum. Eu adoro treinar com os meus filhos, porque com as crianças dá muito certo. Então, assim, hoje é o dia que eu vou trazer mais o meu lado do humor. Uhum. E aí eu vou trazendo tudo com mais graça. Por quê? Porque quando você está num palco, você precisa andar por várias energias arquetípicas. E uma delas é a energia do bobo, você tem que fazer com que as pessoas fiquem alegres, deem risada. Então, assim, tem dias que hoje eu vou usar o arquétipo do bobo aqui dentro de casa. Tem dias que eu penso assim, hoje eu vou usar o arquétipo do guerreiro, que é aquele líder mais firme, que é aquele líder que direciona. Então, hoje, não, vamos lá, time, bora, time. Então, tem que trazer essa energia mais forte. E eu vou treinando dentro de casa. E isso, gente, é constante.
É constante. Quando eu vinha para cá, o que eu estava fazendo no carro? Vamos lá. Usar a técnica da oratória. Por quê? Eu tenho uma situação das minhas cordas vocais e isso também foi algo que eu busquei desenvolver porque eu sabia que eu tinha esse limitador. As minhas cordas vocais, ela tem uma rachadura. Nossa. E aí poderia fazer uma cirurgia para costurar ela, só que como a gente fala em cordas vocais, é algo muito minucioso e muito arriscado. Poderia dar certo? Poderia, mas também poderia dar errado e eu ficar com uma voz fina, ou daqui a pouco ficar sem a voz, aquela voz falhada. Então, eu preferi não arriscar. Como é que eu faço? Eu treino as técnicas, eu faço a terapia para as cordas vocais. E aí, eu vim para cá fazendo. Então, assim, é constante. Não é porque tu aprendeu que tu não vai mais praticar. É sempre. É dia a dia. E aí, quando tu percebe, isso já é parte da tua rotina. E esse é o segredo. Precisa fazer parte da tua rotina, treinar essa postura. Bom, eu vou entrar para falar com a minha equipe está acostumada. Quando eu entro, por exemplo, dentro do supermercado, todas as vezes que eu entro no supermercado, eu entro sorrindo. E é assim, ó, posso estar ali numa ligação, posso estar resolvendo, ou tem um problema para resolver lá. Mas quando eu coloco o pé dentro do supermercado, eu falo assim, eu coloco o pé direito e eu já coloco o sorriso no rosto. E as pessoas, a minha equipe, já está acostumada com isso, porque sabe que é desta forma que eu chego. Então, sempre quando eu chegar, eu vou chegar sorrindo. Mas foi algo que eu construí. Foi algo que eu coloquei como técnica para mim. Não, tu vai chegar, as pessoas que estão ali, elas merecem o teu melhor. E o sorriso vai te levar para o teu melhor. Então, eu vou entrar sorrindo. É porque o sorriso é uma ferramenta poderosa de comunicação, de sociabilidade também, acredito que seja. Porque, assim, às vezes as pessoas passam o dia inteiro sem um sorriso. Né? Isso eu vejo, assim, nas ruas eu vejo isso. Vi como repórter também. Mas as pessoas têm aquela tristeza. Mas se tu abre um sorriso, bom dia, tudo bom? A pessoa já, bom dia. Então, faz a diferença. A gente, às vezes, acha que é algo bobo, algo simples, mas faz total diferença até no dia da pessoa, né? Tem muitas coisas que, quando eu falo, eu tenho certeza que tem pessoas que falam assim, isso é bobeira. Mas sabe por que as pessoas acham que é bobeira? Porque é fácil. É tão fácil de fazer, mas o problema é que elas não fazem. Não fazem. Eu, de manhã, por exemplo, quando eu acordo, eu tenho meu ritual. Eu olho pro espelho do banheiro e eu já começo a minha comunicação interna. Eu já começo, Miriam, hoje o teu dia vai ser incrível. Pode ser bobeira, mas funciona. Quando eu comecei a fazer isso, eu também pensava assim, que bobeira, mas vou fazer. E é o que eu falo para as pessoas, mesmo que tu não acredita, faz e depois me conta o resultado. Acorda de manhã declarando para ti, eu sou maravilhosa, eu sou comunicadora, eu sou incrível, hoje tudo vai dar certo. E segue teu dia. Entra no teu negócio, no teu trabalho, na tua empresa, sorrindo, para ver se tu não vai mandar pro teu subconsciente que teu dia tá feliz, que teu dia tá legal, teu dia tá bom. E abre portas. Tu abre portas para pessoas que querem ter o contato contigo, para pessoas que querem levar algo bom para você, uma ideia, um insight. Porque assim, na verdade, o nosso cérebro ele é muito acostumado com o que a gente pensa, né? Então, se a gente pensa em tragédia, em isso aqui, nossa, a gente vai viver ansioso sempre, né, Miriam? E assim, entrando para a parte de supermercados, né? Já faz um tempo, você de casa também deve saber disso, que está tendo um movimento em questão dos trabalhadores de se afastar de vagas que sejam em supermercado ou no varejo, por conta de salário, ambientes tóxicos, abusivos, jornadas de trabalho exaustivas, né? E, claro, pouca renda, a pessoa recebe pouco e trabalha muito, né? Tu que trabalha, que é empresária, que tá dentro dessa área, a que tu acha que deve isso e como o Baita Super faz para tentar evitar e buscar esses trabalhadores, buscar essa mão de obra para trabalhar com vocês? Isso é muito mais uma imagem, uma percepção de pessoas de fora do que estar lá na realidade. Porque a jornada de trabalho, ela é normal como qualquer outra. A gente trabalha
qualquer outro trabalho, você tem ali 44 horas semanais, que é o que as pessoas têm ali. Mas o que acontece? A gente tem necessidades diferentes. Por exemplo, a equipe, o supermercado fecha 21h30. Então, o colaborador vai sair de lá 22h20, mas ele vai entrar ali num turno das 13 horas, 13h30. Então, ele vai fazer um turno da tarde. Em compensação, ele tem uma manhã livre para que ele possa se organizar, investir em algo pessoal. O supermercado tem a necessidade de trabalhar aos domingos. E aí, sempre o que eu coloco para eles, é uma necessidade de trabalhar aos domingos, mas você vai ter uma folga fixa, toda semana tu tem um dia fixo de folga, e você recebe um que a gente chama de prêmio, que é um pagamento extra por trabalhar naquele domingo. Então, tudo tem as suas compensações, e quem está lá dentro consegue enxergar quais são os benefícios também de ter esta jornada, de atender essa necessidade que é a demanda do supermercado, de trabalhar até mais tarde, trabalhar aos domingos. E aí, o que eu levo para ele sempre? Um médico. Quanto que um médico estuda para se formar? Se acontece alguma coisa contigo no domingo, à noite, onde que tu vai, né? Alguma questão de saúde contigo, com a tua família, tu vai para o hospital, tu vai ser atendido por um médico. Ele também tem uma necessidade de trabalhar no dia 1º, no dia 25 de dezembro, 1º de janeiro, no dia 25 de dezembro, em feriados. Também existe essa necessidade. É a mesma realidade do supermercado. Agora, qual que é o desafio maior? Hoje, o supermercado, ele ainda depende muito de pessoas. Então, por mais que é um autoatendimento, tu pega teu carrinho e tu vai pegando as tuas mercadorias na gôndola, precisa muito ainda da mão humana. E quando a gente necessita muito de pessoas, isso pro supermercado é um custo operacional alto. Hoje o maior custo é mão de obra e luz do supermercado. E aí o que acontece? Tu não consegue pagar uma remuneração maior porque você precisa de muitas pessoas para uma parte operacional, de abastecer uma mercadoria na gôndola, de atender num balcão. Então, é uma parte muito operacional, onde que tu precisa de várias pessoas e aí não te permite pagar um salário mais alto para atender essa demanda. E assim, mas eu digo assim, tu como empresária, enxergando esse movimento que está realmente acontecendo. A gente já vê matérias na Folha de São Paulo, em outros jornais relatando isso. O que os mercados podem fazer para atrair de volta esse trabalhador? O que pode ser um atrativo dentro dessas vagas? Claro, né, gente? Até agora eu só falei me justificando aqui, dizendo que a realidade lá dentro não é tudo isso que ele fala, que é uma percepção de fora. Agora, vamos lá para dentro, tá? Como empresária, eu preciso ter mão de obra qualificada. Eu hoje não recebo muitos currículos de pessoas onde que tem já uma formação, ou já tem uma preparação. Então, os currículos ou são aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho porque não conseguiram oportunidade em outros lugares, ou porque estão entrando para o mercado de trabalho. 18 anos, 19. Exatamente, esse é o nosso público. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa treinar essas pessoas, a gente tem que acompanhar, treinar, motivar, mesmo sabendo que daqui a pouco, amanhã depois, ela não vai mais estar ali com a gente. Esse é o nosso trabalho. Mas para captar esse currículo, essas pessoas, a gente vende uma imagem da empresa, onde que as pessoas ali dentro, elas estão satisfeitas, elas estão felizes com o que fazem. Essa imagem que a gente vende para que a gente atraia também as pessoas. Eu digo, vender a gente precisa alimentar essa imagem dentro da empresa para que os próprios colaboradores transmitem isso. E aí, como é que a gente alimenta? Tendo a atenção, porque pessoas gostam, elas são importantes e elas gostam desta atenção, que a gente demonstra essa importância para eles, oferecendo benefícios. Então, por exemplo, tem o benefício de assiduidade. Tu não teve falta, não teve atraso, não teve atestado, tu recebe um benefício, que é comum também entre outras empresas hoje, esses benefícios. Ele é básico, mas dentro do supermercado também tem. E as pessoas valorizam isso. Mas o que eu entendo como principal? Eles precisam entender que aquele ambiente que eles trabalham é um ambiente onde que ele vai ter oportunidade de crescimento. Ele tem que enxergar quais são as metas daquela empresa, quais são os objetivos, onde que aquela empresa quer chegar, para ele se motivar. Bom, se eu caprichar aqui, eu posso amanhã estar lá, junto aqui
nessa empresa. Então, eu entendo que isso é importante, a gente deixar claro também onde que a empresa quer chegar, quais são os objetivos de futuro da empresa, ter uma cultura bem sólida, bem clara. Aqui a gente tem missão, a gente tem a visão e a gente tem também os nossos valores. E esses valores vão nortear o nosso trabalho. Porque quando as pessoas têm essa clareza, elas se sentem pertencentes. Uhum. E se elas se sentem pertencentes, elas vão trabalhar melhor, elas vão acreditar mais naquele negócio e elas vão atrair mais pessoas também para trabalharem ali. Então, dentro do Baita Super existe plano de carreira, então, a pessoa entrou, vamos supor, entrou como empacotador, exemplo. Ela pode chegar a um cargo depois de gerência daquela unidade. É tudo que a gente mais quer. Sim. O que eu mais me orgulho, assim, o que eu tenho mais paixão é quando eu vejo aquele colaborador que ele entrou ali, às vezes 18 anos, era uma estrutura de corpo, agora tá lá. E nós temos muitas histórias assim, a gente tem muitos cases lá dentro. Legal. De pessoas que entraram na parte operacional, hoje estão no comercial, hoje estão no RH, então assim, muitas pessoas que cresceram estão em cargos de liderança. Legal. Essa semana, inclusive, eu falava com um candidato, eu estava entrevistando um candidato e ele conhecia uns colaboradores que já estão há muito tempo lá na empresa, que já está há muito tempo na empresa. Sim. E aí eu disse para ele assim, o meu objetivo é ver ele como gerente. Eu invisto nele porque eu quero ele um dia gerente da loja, e não é um futuro longe, é um futuro bem próximo. Que legal, né? Isso é uma visão interessante, legal, bonita, muito bonita. Porque assim, né, a gente vê muito isso, que as pessoas se sentem descartáveis dentro. E essa visão tua de que a empresa tem um plano de carreira e que quer fazer que o funcionário cresça, não só da parte profissional, mas também pessoal, porque se a pessoa cresce no profissional, ela vai crescer também no pessoal, né, Miriam? Exatamente, é junto. Não tem uma vez... Antigamente se dizia assim, chega no teu trabalho, abraça a árvore lá na frente e deixa teus problemas lá fora. Não existe isso. Porque o nosso pessoal e profissional, eles caminham junto. Eu não entendo que empresas descartam pessoas, porque a empresa, ela precisa de pessoas, ela só cresce com pessoas, mas as pessoas se descartam dentro dos negócios. As pessoas não valorizam a oportunidade, entendem como pouco, não são gratas pelas oportunidades, em algum momento, tá? Isso é variável. É variável. Aquelas que crescem e se desenvolvem, é porque elas acreditam, porque elas fazem, elas... Sempre tu vai oferecer antes para depois tu ter o reconhecimento. O reconhecimento, ele não vem antes de você oferecer algo. A gente não trabalha o mês inteiro, a regra é, tu trabalha o mês inteiro para ter o salário depois, no final. Tu não começa recebendo para depois trabalhar. Então, sempre tu vai oferecer, tu vai fazer, você vai ter uma promoção, por exemplo, um cargo de liderança, mas antes de tu ter essa promoção, tu já é líder no que tu faz. Tu já tem o comportamento daquele líder que a empresa almeja. Então, primeiro tu vai fazer e depois vai vir o reconhecimento. E sempre vem. Não adianta as pessoas falarem assim, eu trabalhava lá, me dedicava e não era reconhecido. Tu não era reconhecido porque a tua dedicação, o que tu considera dedicação, não era um algo a mais para a empresa. Tu não estava fazendo um algo a mais para a empresa. Porque se você estivesse, tu tinha sido reconhecido. Óbvio que, vamos falar isso numa regra geral de 80%, talvez tem lá os casos específicos, exceções, né? As exceções, e aí eu não quero julgar e nem condenar. Mas de uma forma geral, se tu faz, tu é reconhecido, porque a empresa precisa de colaborador bom. Eu tenho uma regra comigo, colaborador bom eu não deixo sair. Então, se vai sair, não, eu corro lá, vamos conversar, o que está acontecendo, vamos ajustar. Óbvio que às vezes a gente não consegue atingir o objetivo dele, às vezes ele tem uma proposta lá que eu não consigo cobrir, mas um colaborador bom eu não quero que saia. Agora, um colaborador que é mediano, esse facilmente ele é substituído. Então não tem porquê a empresa daqui a pouco segurar ele, porque talvez entre um que pode ser ainda melhor. E Miriam, a gente estava falando, né, e principalmente no começo, na parte da tua biografia, que tu viajou para vários países, deu palestra em Londres, Nova York. Como é que foi para ti, assim, palestrar internacionalmente, né? Acho que na primeira vez deve ter dado um friozinho na barriga, né? Eu já começo, só de ouvir eu já me emociono. Imagino. Porque foi um convite que eu recebi, e aí fui lá, palestrei, foi lindo, porque é uma experiência totalmente diferente. Mas quando passa a adrenalina do momento do evento, aí cai aquela ficha. Para quem é da minha idade, cai ficha. Aí cai a ficha de pensar assim, nossa,
olha onde que eu estou. Hoje eu falei para pessoas aqui de Nova York. E em Nova York, que foi ano passado, foi em julho do ano passado, aconteceu bem essa história que eu estou aqui contando. Apresentei, foi aquela adrenalina, o que vai vestir, o que vai falar, como é que vai ser os slides. Então, aquela adrenalina da palestra. Quando acabou o evento, eu me emocionei e eu nem conseguia parar de chorar. Estava muito emocionada. E tinha uma amiga minha que também palestrou lá, a Evelyn Coco, e ela chegou e falou assim, amiga, o que está acontecendo? Né? Não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu falei assim, tu tem noção que nós estamos em Nova York? Quando que eu sonhei que eu ia estar falando para pessoas aqui, internacional, imaginar, quando que eu imaginei que eu estaria aqui? Então, assim, é uma emoção, mas é aquilo que fortalece de dizer, continua. Dentro de você dizer assim, ó, você é capaz, tu pode ir para onde você desejar, o palco que você almejar, você é capaz, tu pode conquistar, e as coisas acontecem. E assim, isso é tão poderoso, né? Essas experiências da Miriam mudaram tanto a vida dela, que também pode mudar a sua. Olha aqui, ó. Ela lançou um livro, tá lançando agora em janeiro desse ano, O Como Se Tornar um Imã de Atrair Pessoas. Fale com confiança, gere autoridade e conquiste mais clientes. Miriam, é o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro, eu já tinha feito coparticipação em outros livros, mas este é um livro onde que é a minha forma de falar, a minha forma de comunicar, o que eu utilizo no meu dia a dia. Tem 22 técnicas que são as 22 técnicas que eu pratico diariamente. Não conto aqui a minha história no livro, eu trago alguns exemplos, mas não é voltado para a minha história, ele é voltado para técnicas, para quem deseja evoluir a sua comunicação. Então é um livro objetivo e, claro, para o pessoal de casa, um manual quase, né? Para a parte de comunicação, né? Eu estou muito feliz com esse livro, com a leitura dele, com como ele foi escrito, porque as primeiras pessoas que eu dei o livro foi para minha mãe e para minha irmã. E a minha mãe chegou 2 dias depois dizendo, Miriam, eu tô adorando o teu livro. E a minha mãe já tem quase 70 anos. Sim. E aí a minha irmã disse assim, Miriam, a minha filha, que é a minha sobrinha, a Valentina, ela tem 7 anos, tá lendo o teu livro. E eu falei, nossa, então já validou para mim. Porque se uma criança de 7 anos e uma senhora de quase 70 anos estão lendo, estão entendendo e se identificando com o livro, eu atingi meu objetivo. Ele é um livro de fácil leitura, é aquele livro de cabeceira que em uma semana você lê, você consome, porque os exemplos são práticos, tudo é muito prático nele. Que legal. Nossa, né, eu tô lendo aqui, né, e vendo, né, eu parei aqui no capítulo 8. Como construir uma palestra memorável, da primeira palavra ao último impacto, que a gente tá falando agora da palestra de Nova York, né, que tu contou, né? Então, imagina, é muito legal isso, você que tá em casa. Como é que o pessoal de casa pode achar para comprar? Tem um link lá no meu Instagram, que é Miriam M. Miriam com M de Maria, mais um M, ponto oficial. Tá. No meu Instagram tem o link para comprar. E você adquire o livro e você vai ganhar de bônus um workshop meu gravado. Então, você tem acesso também a um workshop, além de receber o livro gratuitamente lá. O frete gratuito na tua casa. Olha só que legal. E Miriam, tu pensa em criar outros livros? Como eu esse? Penso sim, eu quero trazer um livro onde que eu falo mais de business, de negócios, porque eu entendo que a comunicação ela é uma ferramenta. Então aqui é uma ferramenta dentro do negócio, uma ferramenta importante. Que se desenvolver bem essa habilidade dessa ferramenta, teus negócios já vão alavancar. Deslancha. Mas eu quero falar mais sobre business, sobre negócios, porque a gente precisa falar mais sobre como fazer o melhor investimento, como fazer mais network. Então, network certo. Eu quero desenvolver um outro livro onde que eu trago mais a minha história ligada ao business. E Miriam, pra gente fechar, né? Qual é o conselho que tu daria para as mulheres que querem empreender, mas que não sabem por onde começar? Comece investindo na sua comunicação. Comece acreditando em você, buscando o autoconhecimento, fortalecendo a tua autoestima, a tua autoconfiança. Tudo tem técnica. O palestrante, aquele que a gente aplaude, que a gente ama assistir, ele usou uma técnica, ele tem um método. Então, busca esse método para a tua vida. E uma frase, para a gente fechar aqui, para quem não está nos acompanhando, tem uma frase do Walt Disney, que eu carrego comigo,
que é: se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Se você enxerga o teu negócio pronto, vai lá e faz, porque ele já está construído. Se ele já está construído na tua mente, ele está fácil. Vai lá e faz, movimenta, acredita nele, porque ninguém vai acreditar mais do que você. Então começa por ti, não espera pelos outros. E qual é o próximo passo da Miriam? Próximo passo da Miriam agora é carreira solo. Olha, Porque eu sempre falo assim que para você começar um negócio é muito bom ter parcerias, sócios. sociedades. E eu tenho um sócio que por muitos anos a gente trabalhou juntos, a gente cresceu junto, tudo que a gente fez foi junto, mas agora a gente está dividindo essa sociedade e o meu objetivo nesta divisão é mostrar principalmente para as mulheres que a gente é capaz. Porque hoje o segmento de supermercado, ele é muito masculino. Ele, principalmente, quem aparece são os homens, que é a administração principal dos homens. E hoje eu quero construir uma rede de supermercados por mulheres. Não vão ter homens trabalhando, mas principalmente a supervisão, o cérebro ser um cérebro feminino. E com isso poder inspirar outras mulheres para entrarem tanto nesse segmento como em qualquer outro segmento. E poder inspirar outras mulheres para acreditar nos seus objetivos e no seu potencial. Olha só, nossa, isso é um poder em própria mensagem, né? Na própria mensagem do negócio já traz um poder, algo inovador, diferente, né? De ser uma rede de supermercados de sócias, né? Só de sócias. Então, tenho certeza que vai ser muito sucesso, desejo isso. Miriam, um último recadinho. As suas redes sociais, para o pessoal de casa te seguir, claro. Na minha rede social, eu posto atualmente 3 reels por dia. Então, tem muito conteúdo, muito mesmo. Tudo que eu entrego dentro das minhas mentorias, se tu acompanhar minha rede social, tu assistir todos os vídeos, você vai ter muito conteúdo lá. É Miriam, Instagram. Miriam, com M de Maria no final, coloca mais um M, .oficial. Ou Miriam Prediger, tu já vai encontrar lá o meu perfil. Tá certo, então. Miriam, muito obrigado por esse nosso papo, por contar a tua história aqui no Líderes. Acredito que tanto eu quanto o pessoal de casa também adorou tu, essa pessoa com uma aura, com uma energia maravilhosa. E bom, pra você de casa, muito obrigado por nos acompanhar nesse mais um episódio do Líderes de Sucesso. Semana que vem tem mais e eu aguardo você. Um beijo pra vocês e até lá.